1000 graus. Nós vamos trazer o som do céu, Brasada! Sai do chão, eu quero ver! Vai pegar fogo agora. Na presença dos homens, na presença dos anjos, sempre eu te louvarei, te louvarei. A paz do Senhor a todos que estão nos acompanhando nesse exato momento, pelas redes sociais, pelo Facebook da Igreja Batista do Calvário. Estamos aqui em mais uma noite profética, nesse domingo, com o tema Culto Mais Profundo. Pastor Douglas, por que o tema deste culto é mais profundo? Hoje nós teremos uma participação especial do pastor Rafael Carneiro de Guaíra, que vai transmitir uma palavra de Deus para o nosso coração. Mas eu quero começar esse culto explicando para você o que é essa palavra temática deste culto mais profundo. Lucas, capítulo de número 6, versículo de número 38. Olha aí, se você quiser acompanhar aí pelo seu celular, pela sua Bíblia física, diz assim o texto bíblico, Lucas 6, 38, dar e se vos é dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordando vos deitarão no vosso regaço, porque com a mesma medida que medirdes, também vos medirão de novo. Aqui Jesus está nos ensinando que a mesma medida que nós temos de julgamento, a mesma medida que nós usarmos, é a mesma medida que Ele vai usar conosco. Mas o que eu quero dizer aqui é que para cada ambiente, para cada passo que nós damos na nossa vida, Deus tem uma medida. Para quem vive no raso, Deus tem uma boa medida para você, amém? Mas para quem dá as águas, sai do raso e vai para onde as águas batem nos joelhos, Deus tem uma medida recalcada. Olha que interessante. Mas para quem vai mais profundo e vai para onde as águas batem nos lombos, sabe o que acontece? Deus tem uma medida sacudida. Mas para quem se entrega por inteiro e vai para onde as águas são mais profundas, Deus tem uma medida transbordante. É isso mesmo, para cada medida que você dá na sua vida, para cada passo que você dá na sua vida, Deus tem uma medida da glória dele para a sua vida. Para cada passo que você dá, para cada ambiente que você entra, Deus tem uma medida especial para a sua vida. Eu quero dizer para você, na abertura deste culto, que ninguém faz uma pesca milagrosa como Pedro fez nas águas rasas. Sabe aonde que Pedro pescou muitos peixes? Nas águas profundas. Sabe outra coisa? Ninguém floresce aonde as águas são rasas, aonde as águas são superficiais. Lembra da árvore de Jó? Jó disse o quê? Que a árvore, ainda que ela se envelhecesse, ainda que ela morresse no seu tronco, ainda que ela não florescesse ali pelo seu tronco, ao cheiro das águas florescerá. E aonde é que essas águas vêm? Vêm por baixo, vêm das partes profundas da terra. Eu quero dizer para você, ninguém anda sobre as águas no raso. Jesus, quando andou sobre as águas, lá na tempestade, foi aonde? Foi nas águas rasas? Não, foi nas águas profundas, aonde Jesus andou sobre as águas. Ninguém que vai para as águas profundas continua vivo. O que isso significa, pastor Douglas? Que quem vai para as águas profundas, ele morre. É exatamente o que acontece com a nossa vida. Quando nós nos aprofundamos em Deus, sabe o que acontece? Quando nós nos aprofundamos na palavra de Deus, sabe o que acontece? A nossa vida carnal morre, os nossos desejos carnais morrem, a nossa velha vida, a nossa velha criatura, o nosso velho homem, ele morre. Por isso eu quero convidar você nesse exato momento, você que está acompanhando essa live, hoje é dia de ir aonde as águas são mais profundas, assim como Pedro fez uma pesca milagrosa nas águas profundas, assim como Pedro andou sobre as águas, sobre
as águas profundas, assim como a árvore floresceu sobre as águas profundas, assim como a gente morre quando a gente entra nas águas profundas, assim essa noite, Deus tem águas profundas para a tua casa, para a tua vida, para o teu ministério. Feche teus olhos aí onde você está agora. Vamos orar, pedir para que essa noite nós entremos nas águas profundas. Eu sei que você está na tua casa aí, está talvez no seu carro, está no seu celular, mas esse momento eu quero que você se aprofunde nessa live, porque essa live tem algo profundo para você essa noite, tem algo de Deus para a tua vida essa noite. Senhor, nós nesse momento estamos começando esse culto com o tema Águas Profundas. Pai, assim como na tua palavra, nós aprendemos que não é no raso que a gente encontra as coisas maravilhosas, que não é no raso que a gente encontra os peixes, que não é no raso que a gente anda sobre as águas, que não é no raso, Senhor, que nós morremos, que não é no raso que a árvore florescerá, mas é o cheiro das águas, é nas águas profundas. Por isso eu peço essa noite, papai, que cada um dos teus filhos que estão ouvindo esta live, que estão ouvindo esta palavra, que vão ouvir os louvores agora, que vão ouvir a mensagem que vai ser ministrada daqui a pouco, Senhor, que essa água entre no mais profundo do coração dos teus filhos, que essa palavra entre no mais profundo da mente dos teus filhos, que essa água venha gerar vida, vida em abundância, que essa água venha entrar hoje no coração dos teus filhos e lavar e tirar toda a imundícia, que essa água entre hoje no coração dos teus filhos e venha trazer florescimento, que essa água chamada Jesus Cristo entre hoje no lar dos teus filhos e traga cura, libertação, transformação para a honra e para a glória do nome do Senhor Jesus. Ei, olha para quem está do seu lado aí e diz: ei, vamos para as águas profundas? Vamos mergulhar na palavra de Deus? Vamos isso? Vamos lá? Então mergulhe sem medo, porque Deus já está te esperando nas águas profundas. Amém? Vamos louvar o Senhor? Nada vai me separar
Deus é grande. Meus queridos irmãos, a graça e a paz de Jesus. Meus irmãos da Igreja Batista do Calvário, meu amigo pastor Marcelo. Pastor José Marcelo, Deus abençoe você, sua casa, sua família. Pastor Douglas, todos vocês que me fizeram esse convite para vos trazer essa palavra de Deus. Eu tenho certeza que a palavra que Deus confiou no meu coração para impartir com vocês é
é uma palavra que ela não somente foi confirmada no meu espírito, como também eu creio absolutamente que essa palavra tem um endereço para o meu e para o seu coração. Todos vocês da família Batista do Calvário e todos que vão assistir essa nossa transmissão, essa pregação, essa mensagem, eu tenho certeza que independente da igreja que você congrega, Deus, Ele, pela sua palavra, há de falar conosco, há de ministrar o meu e o seu coração. Eu também tenho certeza que pela palavra que vai ser liberada, a minha vida, o meu coração, o teu coração e a tua vida será instruído por parte de Deus através dessa mensagem. Primeiro livro de Samuel, capítulo 23, e nós vamos ler aqui alguns versículos da palavra, pelo menos 5 versículos do capítulo de número 23 do primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 23. Eu tenho uma mensagem neste capítulo, nesses poucos versículos, para que a tua fé seja aumentada. Está escrito assim: se você já encontrou com a tua família, reúna-os agora, peça o máximo de silêncio para você ouvir essa palavra pelo Facebook, pelo seu celular, pela televisão, né? Eu não sei como você está assistindo, ou pelo seu computador, mas que você possa nesse momento respeitar essa palavra, como se de fato você estivesse em um prédio da igreja, juntamente com toda a congregação, cultuando e servindo a Deus. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 23, versículo 1, está escrito assim: e foi dito a Davi: eis que os filisteus pelejam contra Keila e saqueiam as eiras. Consultou Davi ao Senhor, dizendo: irei eu e ferirei estes filisteus? Respondeu o Senhor a Davi, dizendo: vai e ferirás os filisteus e livrarás Keila. Porém os homens de Davi lhe disseram: temos medo aqui em Judá, quanto mais indo a Keila contra as tropas dos filisteus. Então Davi consultou ao Senhor outra vez, dizendo: Senhor. E o Senhor lhe respondeu e disse: dispõe-te, desce a Keila, porque te dou os filisteus nas tuas mãos. Partiu Davi com os seus homens a Keila e pelejou contra os filisteus, e levou todo o gado, e fez grande morticínio entre eles. Assim Davi salvou os moradores de Keila. Somente até aqui. O tema da mensagem de hoje para o meu e para o seu coração é: mesmo com problema, mesmo em guerra, mesmo em perseguição, mesmo em meio à pandemia, mesmo em meio a toda essa guerra que estamos vivendo, nós não podemos parar. É uma palavra de cunho evangelístico, mas regada de muita fé. Hoje eu quero, através dessa palavra, ser um despertador para o seu coração. Eu quero de fato liberar esta palavra com o intuito de despertar a tua alma a continuar crendo, a continuar sonhando, a continuar lutando. Eu convoco você para esse momento profético. Não sei onde você está, não sei qual é a situação da sua casa, não sei exatamente como você está vivendo, mas sei que essa palavra há de falar comigo e com você. Põe a mão sobre o seu coração e vamos orar ao Senhor. Pai, eu sei que essa palavra é tua, e todos que ouvirem essa palavra, Senhor, em redor desse mundo, ó Pai, nas cidades vizinhas, ó Deus, no nosso estado do Paraná, ó Pai, nós cremos que no Brasil e fora do Brasil serão alimentados por esta palavra, e o Senhor há de despertá-los, porque eu creio, Jesus, creio que o Senhor me deu a incumbência de ser um despertador, assim como tantos outros profetas que o Senhor tem levantado. Nos ajuda, Senhor, nos desperta, Senhor, nos dê a habilidade, Senhor, necessária e espiritual para vencer. É o que nós oramos, é o que nós te pedimos. Fala conosco em nome de Jesus. Amém e amém. O primeiro escrito, ou livro do profeta Samuel, primeiro livro, capítulo 23, é a narrativa, é o tempo em que Davi, ele está sendo perseguido pelo rei Saul. E a Bíblia diz que Davi, ele está vivendo um dos piores momentos da sua vida. Um dos momentos de dor, um dos momentos de lágrima, um dos momentos de angústia. Davi está vivendo nada mais, nada menos do que um tempo mais difícil depois que ele recebeu uma das maiores promessas que a história pudesse dar a ele. Davi, no capítulo 23,
não está vivendo um tempo de reinado com alegria. Davi não está vivendo um tempo de paz. Davi está vivendo um tempo de guerra. Davi não está vivendo um tempo onde ele simplesmente tem a alegria e a satisfação de estar simplesmente servindo a Deus com a sua família, com seus melhores amigos, ou com quem de fato ele amava. Davi simplesmente no capítulo 23 está vivendo um tempo onde o seu pai espiritual, onde o seu rei, onde o homem que Davi quando criança olhava dizia: eu quero ser como esse homem quando eu crescer. É esse homem que Davi tem como modelo, que está perseguindo Davi, movidos por um ciúme, movido por um sentimento de perseguição, por medo de perder o trono. Ele corre atrás de Davi, ele persegue a Davi, e Davi vai se escondendo, e Davi vai se refugiando, e Davi vai lutando para evitar confrontos, e evitando problemas maiores, para não tocar nesse homem que por Deus ele é ungido, não tocar nesse homem que por Deus foi separado, que por Deus foi consagrado, que por Deus foi permitido estar no trono. E o capítulo 23 é o momento em que Davi está querendo fugir e ficar quietinho, assim como muitas vezes você quer ficar quietinho. Quantas vezes eu e você queremos estar tão quietinho na nossa redoma, principalmente enfrentando esse período de quarentena, quando você aproveita essa quarentena para guardar as suas armas, para guardar as suas ferramentas da batalha, para esconder o teu uniforme de guerra. Sabe, esse tempo de quarentena é o tempo em que muitos soldados já de alguma maneira se esconderam, porque não querem se desgastar. Nós temos vivido dias onde a nossa maior preocupação está em que as pessoas, por não poderem estar nos templos congregando com seus irmãos, possam cair no comodismo, e esse comodismo levá-lo ao isolamento. Há muitas pessoas tentando se isolar, há muitas pessoas tentando ficar quietinhas sem se envolver com um problema global, ou um problema de preocupação com a igreja. Então o capítulo 23 é esse tempo da vida de Davi, onde ele simplesmente quer ter um tempo para ele. Quantos de nós não somos assim? Quantos de nós temos um desejo de muitas vezes ficar quietinho, sem ser visto por ninguém, porque eu já tenho problema demais, e se eu tenho problemas demais, eu não vou conseguir resolver os teus problemas. Quantas pessoas pensam assim: como na crise que nós estamos vivendo, teremos tempo para poder ajudar outras pessoas, sendo que eu mesmo estou enfrentando luta, estou enfrentando problema, estou enfrentando dificuldade. Percebam, Davi está nessa fase da sua vida, Davi está nesse tempo do seu ministério, até que o capítulo de 23, o versículo de número 1 de 1 Samuel diz que Davi foi avisado que uma cidade chamada Keila está sendo invadida pelos filisteus, e os filisteus estão saqueando as suas eiras, estão saqueando os seus depósitos, está fazendo de Keila uma cidade completamente sem valor. Os filisteus estão dominando Keila, os filisteus estão destruindo os moradores de Keila, e Davi, mesmo sendo perseguido, mesmo chorando, mesmo em lágrima, mesmo sendo perseguido, ele é avisado. Então o contexto do capítulo 23 é o contexto de que Davi, mesmo com problema, foi solicitado para resolver o problema de outra pessoa. E o texto diz que Davi então se levanta e consulta o Senhor, e ele diz: Senhor, mesmo com problema, mesmo em guerra, mas eu tenho aqui a solicitação de ajudar alguém. Se o Senhor puder me autorizar a ir para essa peleja, eu irei. Se o Senhor me disser que eu não posso entrar nessa guerra, eu não entrarei. Então Deus olhou para Davi e disse: Davi, vai, porque eu sou contigo e você vai livrar a cidade de Keila das mãos dos filisteus. E o texto vai dizer que Davi chegou para a sua tropa de elite, para os seus guerreiros, para os seus obreiros, para os seus companheiros de ministério. Ele olhou e disse: há uma cidade precisando da nossa ajuda, há um povo precisando do nosso socorro, há uma família precisando do nosso auxílio. E então ele convoca o seu exército e diz: nós vamos para lá. Mas quando Davi libera essa proposta para os seus guerreiros, eles se levantam e dizem: Davi, como nós iremos contra os filisteus em Keila? Sendo que aqui em Judá, onde nós estamos, temos tantos problemas, temos tantas guerras e já sofremos de tanto medo. Imagine, Davi, se teremos êxito, se nós formos a Keila. Imagine como é que seremos vitoriosos. De acordo com os fatos, nós seremos eliminados. Nós não podemos ir, Davi.
Vamos ficar quietinhos aqui. Olha o que o texto diz. Davi simplesmente consulta a Deus outra vez, diz Deus: os meus guerreiros não querem ir. O meu exército, a minha tropa de elite não quer entrar nessa peleja. Entrarei eu ou não? Aí o Senhor disse para ele: vai, desce a Keila, eu dou os filisteus na palma das tuas mãos. Então Davi reúne o seu grupo e diz: foi Deus que me disse, foi Deus que mandou, e nós iremos para lá. Quando eles entraram em Keila, a Bíblia fala que eles destruíram os inimigos, eles foram desbaratados. Houve uma grande honra para Deus, e Deus devolveu a honra àquela cidade. Então os moradores de Keila diziam que Davi o salvou, que Davi fez daquela cidade uma cidade de respeito outra vez. E o texto diz que por causa disso, Davi foi ainda mais perseguido, mas a cidade de Keila foi salva por Davi. Pois bem, essa é a história, esse é o contexto que eu li. Agora, o que de fato eu quero falar aos irmãos que estão me ouvindo nesse momento é que todos nós temos luta, todos nós temos prova, todos nós enfrentamos dificuldades, mas o tema da mensagem é propícia para essa fase que nós estamos vivendo. Mesmo em guerra, mesmo com problemas, mesmo em lutas, mesmo em dificuldades, você e eu não podemos parar. Existem pelo menos 3 perguntas que eu faço nesse texto. Existem pelo menos 3 perguntas que eu quero fazê-lo pensar. Por que é que você não pode parar? E essas 3 perguntas vão fazer, e são perguntas retóricas, porque você não vai conseguir me responder da tua casa, é claro. Mas eu quero te fazer pensar um pouco: por que tanta perseguição? Por que tanta guerra? Por que tanta luta? Por que tanta porta fechada? Por que tanto embate? Por que tanta lágrima? Por que tanta guerra? E por que tantas pessoas no meio dessa crise procuram você? Chamam pelo teu nome, batem na porta da tua casa. Mesmo com os teus problemas, elas encontram em você um refúgio. Mesmo que você está enfrentando também dificuldades talvez ainda maiores, como era o caso de Davi, elas procuravam Davi. Então tenho 3 perguntas para te fazer. E a primeira pergunta que Deus colocou no meu coração para fazer para quem me ouve hoje é: quando devemos parar? Pergunte para alguém que está perto de você na sua casa: quando devemos parar? Essa é uma pergunta. Quando que eu devo parar? Por quais motivos eu devo parar? Quando? Em que momento da minha vida? Qual horário que Deus me autoriza a desistir de lutar, a guardar as minhas armas e a parar de entrar na peleja? Em que momento? Qual é essa férias? Em que momento da minha vida eu estou autorizado a isso? E eu quero te fazer pensar em alguns momentos comigo. A não ser que seja por tratamento de caráter, por tratamento de pecado, ou porque um problema muito sério por parte familiar aconteceu com você, eu vim te falar que você não tem motivos para parar. Eu vim te dizer que a não ser que você precisa de um tratamento profundo, e você precisa talvez se isentar de algumas atividades de liderança na tua igreja, mesmo assim, você não pode parar de servir a Deus. Travar pelejas espirituais, levantar os teus olhos e crer no sobrenatural. Então pense comigo por alguns momentos, que capítulo 20, no versículo 17 do livro de Gênesis diz que Abraão, ele orou por uma outra mulher, a mulher de um outro homem, que era estéril. E o capítulo 20 diz que essa mulher foi curada, ela teve o ventre dela aberto. O texto diz que essa mulher, ela gerou filhos, mas lá na casa de Abraão, a Sara ainda era estéril. Irmão, pare para pensar comigo. Como que Abraão ora por uma outra senhora e ela começa a gerar? Ou ele manifesta uma palavra profética, essa mulher gera. Mas quando é na vez de Abraão, Abraão não tem esse mesmo milagre dentro de casa. Pastor Marcelo, irmãos que me ouvem, Pastor Douglas, equipe de obreiros, líderes de pequenos grupos, vocês que estão me atendendo através dessa palavra, preste atenção. Nem sempre Deus vai fazer na sua vida, nem sempre Deus vai fazer por você o que através de você Ele está fazendo por outras pessoas. O texto diz que mesmo assim Abraão não desistiu da promessa, ele não parou de crer. Quando você deve parar? Nunca, a não ser que seja por outros motivos de tratamento, como disse no início.
Preste atenção que em Gálatas 4,14, Paulo está pregando, mesmo ele estando enfermo. Paulo está liberando palavras de esperança e de cura, mesmo ele enfrentando dificuldades no seu corpo físico. Segundo o livro dos Reis, capítulo 13, diz que Eliseu está quase morrendo, mas no meio da sua morte, no meio das suas problemáticas, ele foi um instrumento de Deus para trazer libertação a Israel. Meus desafios não são motivos para me fazer parar. Os meus desafios são motivos e são sinalizações de Deus, porque eu preciso continuar. Abraão não tem milagre em casa, mas não deixou de orar pelos outros. Paulo está enfermo, mas está dizendo que o Deus de paz, que o Deus que cura, que o Deus que salva tem poder para fazer. A Bíblia fala que Eliseu está passando momentos difíceis, mas ele tem coragem de ser instrumento na mão de Deus. Preste atenção que em Atos capítulo 16, vocês se lembram da história quando Paulo e Silas entraram na Macedônia. A Bíblia diz que eles foram presos por fazer o bem, foram presos por pregar o evangelho, libertar pessoas. E a Bíblia fala que mesmo presos, mesmo no cárcere, mesmo algemados, eles não deixaram de adorar. Quando que Paulo tem que parar? Ele não para. A Bíblia fala que Paulo escreve a segunda carta aos Coríntios, no capítulo 1, no versículo 15, que ele tem interesse de se encontrar com os irmãos, ele tem ânimo para transmitir à igreja, mesmo enfrentando tanta guerra e tanta dificuldade com essa igreja. Querida, a tua igreja não é a melhor igreja do Brasil. Querido, talvez a tua casa, a tua família não é a melhor família que existe, mas isso não significa que você tem motivos para desistir, parar, voltar atrás ou retroceder. Eu vim como profeta de Deus através dessa palavra para te perguntar: quando é que você deve parar? Porque mesmo você acha que a hora de parar é agora? Eu vim te estimular a crer que Deus te chamou, mesmo como Ele chamou Davi, para que você mesmo no meio das suas lutas, das suas guerras, das suas angústias, das suas batalhas, você mesmo diga: eu não posso parar, porque há uma cidade precisando de uma palavra que vai sair dos meus lábios. Ei, querido, nenhum dos homens de Deus eram super-heróis. Eles sofriam das suas bipolaridades e das suas guerras. Nenhum dos homens de Deus eram pessoas intocáveis e não tinha luta. Todos os homens de Deus tinham guerras, lutas, dificuldades e batalhas. Todos os homens de Deus sofriam isso. Eu amo o que a Bíblia fala quando diz que Elias era um homem sujeito às mesmas emoções, era um homem sujeito às mesmas paixões, era um homem como nós. E mesmo assim ele orou e Deus respondeu. Mas mesmo assim ele entrou em cavernas e tentou desistir. Ele teve momentos de altos e momentos de baixo. Ele teve momentos que ele estava sorrindo, mas ele teve momentos que ele estava pensado e chorando. Mas mesmo assim não dava para ele motivos para ele parar. A primeira pergunta dessa palavra é: quando devemos parar? Nunca. Segunda pergunta que eu faço hoje é: quem quer nos parar? Pare para pensar. Quem é que está interessado que você pare de crer? Quem é que está interessado que você desista da tua família? Pare para pensar quem é que é o maior interessado em te fazer estacionar na fé. Pare para analisar quem é que está interessado em te ver pelos cantos murmurando. Pare para pensar quem é que quer te ver desistindo de lutar, de orar, de sonhar, de pregar e de fazer a obra de Deus. Quem são essas pessoas? Quem são elas? A segunda pergunta é: de quem quer nos parar? Simplesmente é alguém, instrumento do adversário para me bloquear e não me fazer dar uma resposta daquilo que Deus tem me dado. Ninguém deve te parar, querido. Ainda que essa pessoa esteja tão próxima a você, ela não pode te parar. Davi não deixou ninguém dissuadi-lo a parar. Perceba, quando ele disse: vamos a Keila, e quando ele disse: vamos a Keila, alguém olhou e disse: não, Davi, aqui em Judá está bem melhor, vamos ficar aqui porque aqui é mais seguro. Ele disse: não, vou orar de novo. E aí ele vai orar, e aí ele volta, e ele diz: Deus falou para mim que a gente tem que ir. Ou seja, Davi olhou e disse: quem é que quer nos parar? Quem é que quer nos amedrontar? Tem uma cidade precisando de nós, e essa cidade não vai ficar abandonada. Nós vamos pregar. A tua cidade precisa de você, a tua família precisa de você, os teus amigos precisam de você. Pastor, e essa pandemia? Pastor, e essa crise? A crise, ela vai simplesmente fazer brilhar quem é quem, respaldar quem é quem, levantar os seus profetas e mostrar quem são os Davis dessa geração. Você pode dizer um glória a Deus na sua casa? Diga isso nesse dia.
Davi não deixou ninguém fazê-lo parar. Seus discípulos não podem te fazer parar. Ei, mesmo o apóstolo Paulo morrendo, ele influenciou os seus discípulos a não parar. Eu amo o que Paulo diz na segunda carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 13, quando ele diz: eu estou enfermo, eu estou na guerra, estou na peleja, mas não deixa de crer, Timóteo. Seja um instrumento para as pessoas. Eu estou sendo entregue como libação, estou no tempo da minha partida, estou terminando a minha carreira, mas você precisa terminar a sua. Não deixa ninguém te parar, Timóteo, porque ninguém conseguiu me parar. Quem quis me ver parado, me viu correndo. Quem quis me ver sentado, me viu saltando. Quem quis me ver caído, me viu dando saltos de alegria. Ei, Deus me trouxe aqui hoje para te liberar essa palavra e dizer para você: quem quer te parar, você precisa dar uma resposta para essa pessoa. Romanos 8,35 diz: quem nos separa do amor? Quem nos separa deste amor? Quem nos impede de ter acesso ao amor de Cristo? Ninguém, nem a morte, nem a nudez, nem o perigo, nem a espada, nada. Somos como ovelhas entregues para o matadouro todos os dias. Eu amo o que diz o versículo 37 do capítulo 8 aos Romanos. Ele diz: mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. A Bíblia fala que Jesus entrou num barco em Marcos capítulo 4, versículo 35. E ele está indo para Gadara para expulsar os demônios do corpo de um rapaz. E no meio da travessia houve uma tempestade, e o temporal vem na intenção de impedir Jesus de chegar lá. Mas Jesus chegou, e a Bíblia fala que aquele moço foi liberto. Quem é que queria fazer o barco de Jesus não chegar do outro lado? Quem era o maior beneficiado em talvez em naufragar o barco de Jesus no meio daquele rio, no meio daquela travessia? Hoje eu vim te dizer, ou na verdade eu vim te perguntar: quem mesmo quer te parar? Quem é a pessoa que quer te ver parada? Quem é que quer te ver pelos cantos? Quem é a pessoa que quer te ver desistindo? Ei, você precisa entender que na Bíblia Sagrada, no Antigo Testamento, nunca no Antigo Testamento houve uma manifestação de demônios, como por exemplo aconteceu em Gadara. Jesus pisar o pé numa terra e o demônio sair do cemitério no corpo do rapaz e tentar expulsar Jesus dali. Retira-te daqui, porque vieste nos incomodar antes do tempo. Perceba, lá no Antigo Testamento não existe isso, porque o que incomoda o adversário é a palavra messiânica, é a palavra profética. Jesus, quando pisou na terra, ele simplesmente incomodou os demônios. Eu vou te falar uma coisa, querido: quanto mais incomodado o diabo está com você, mais certo no teu caminho você está. Quanto mais certo você faz para Deus, mais provocando o inferno você possivelmente esteja. E então eu vim aqui te dizer que se é o adversário que quer te ver murmurando, questionando, parando, desistindo, eu vim para despertar a tua alma hoje, através dessa palavra, e dizer para você: a pessoa, o ser, a situação, a circunstância que quer te ver parado, vai ter que ver você caminhando. Aleluia. Paulo ele era Paulo era motivado. Paulo ele tinha sua expectativa em Deus. Então ele sabia que se não era Deus que estava mandando ele parar, ele não parava. Se não era Deus que estava falando outra coisa para ele, Paulo não atendia vozes estranhas. Paulo não respondia a pessoas que não tinham propósito. Paulo era alguém com uma visão definida. Quero usar um pouco a expressão de Paulo. Quero, pelo exemplo, entender o que Paulo vivia, irmãos. Preste atenção. Paulo foi para Macedônia, apanha, sofre, passa por luta, mas ele queria honrar a palavra, ele queria permanecer na palavra, ele queria pregar a palavra, ele queria que pessoas fossem alcançadas. E vou te falar uma coisa: o adversário que Macedônia tinha, ou melhor, o espírito que atuava na Macedônia, queria ver Paulo parado, mas Paulo continuou. A terceira pergunta que eu faço para orar com você hoje, eu queria que você guardasse. Vamos recapitular? Primeira pergunta: quando devemos parar? Segunda: quem quer nos parar? Terceira pergunta: de quem vem a nossa recompensa? De quem é que você está esperando ser visto? De quem você está esperando aplauso? Pastor, eu parei de fazer porque agora nessa situação que nós estamos vivendo até me esqueceram. Não ligam para mim,
não vão na minha casa. Quer dizer, não pode ir, né? Mas pastor, as pessoas estão me evitando. Os irmãos se esqueceram que eu existo. Não tem pessoas, mas parece que eu morri para alguns. Deixa eu dizer uma coisa para você. Tem pessoas que por causa disso pararam de orar, pararam de falar de Deus, pararam de se consagrar, pararam de mandar mensagem de estímulo, de esperança para as pessoas. Eu vim te falar, querido, que se você parou porque alguém não te reconheceu, a tua expectativa estava posta sobre a pessoa errada. Sim, quem vem e de quem vem a nossa recompensa? Davi vai se encontrar em Keila para poder devolver a honra para aquela cidade. Davi consultou a Deus e Deus falou para ele: eu entrego Keila nas tuas mãos, eu entrego os teus adversários nas tuas mãos. Nenhum de nós devemos trabalhar no ministério para poder esperar o reconhecimento de algumas pessoas. Não, faça a obra de Deus, querido. Continue orando, irmã. Pastor, o meu marido não me reconhece, o meu marido não reconhece o que eu faço. Continue orando, continue crendo na tua família. Pastor, os meus filhos são ingratos. Continue crendo, continue orando, continue crendo, continue pregando, continue sendo a mulher de Deus que você é, minha irmã. Continue sendo o homem de Deus que você é, meu irmão. O texto diz que eles entraram naquela peleja, independente da recompensa. Se não tivesse nenhuma recompensa, Davi entraria mesmo assim. Aleluia. Nós não servimos a Deus por meritocracia. A bondade de Deus traz o arrependimento. Nós precisamos simplesmente entender que esse é o lugar que nós andamos. Nós temos o entendimento de que foi Deus que nos chamou, que foi Deus que nos escolheu. Na caminhada nós vamos ter pessoas que nos reconhecemos, sim. Por exemplo, Paulo, no capítulo 28 do livro de Atos dos Apóstolos, ele caiu em uma ilha, ele entrou em uma ilha. E a Bíblia fala que os bárbaros da ilha honraram Paulo. Mas Paulo não estava ali para ser honrado. Paulo estava ali para honrar o nome do seu Deus. O carcereiro foi mais companheiro de Paulo e Silas do que a população de Filipos ou da Macedônia. Sim, um estrangeiro, um homem que tinha que ser talvez o algoz de Paulo, foi quem reconheceu. Mas Paulo não era movido por isso. Querido, escute bem o que eu vou te falar. Paulo escreve e diz: sede firmes. Mas se as pessoas que eu sirvo não me reconhecer, não tem problema, eu continuo falando. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 58, tem algo tremendo quando ele diz: irmãos, sede firmes, sede abundantes, sede firmes, sede constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não será vão. De quem vem a tua recompensa, querido? Tua recompensa vem da mão do pastor. Tua recompensa vem da mão da irmã, do departamento feminino. A tua recompensa vem do teu amigo de trabalho. A tua recompensa vem de quem? A primeira recompensa que nós precisamos esperar é a recompensa que nos aguarda na glória. Quantos podem dizer amém por isso? Ei, querido, Paulo escreve: sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Em outras palavras, Paulo estava dizendo: se me aplaudir eu faço, se não aplaudir eu faço, se me quiserem eu vou, se não me quiserem eu vou continuar fazendo o que Deus me mandou fazer. Paulo escreve, segundo a Timóteo capítulo 4, versículos 6, 7 e 8. Ele diz: eu não posso desistir, eu não posso parar. Por isso você precisa, Timóteo, esperar a tua recompensa que está com Deus. Apocalipse tem um texto que eu amo muito que diz: Deus diz que Ele trará consigo a sua recompensa. Trago comigo a minha recompensa. Apocalipse 22, 12, você se lembra desse texto? Muito conhecido, muito pregado nas igrejas. Diz assim: eis que cedo venho, e está comigo a minha recompensa, para retribuir cada um segundo a sua obra. Vou repetir: eis que cedo venho, e está comigo a minha recompensa. A minha recompensa está comigo, para retribuir cada um segundo a sua obra. Versículo 13, eu amo quando diz: eu sou o alfa, eu sou o ômega, eu sou o primeiro, eu sou o derradeiro, eu sou o princípio e eu sou o fim. Hoje, Deus me deu esse espaço para pregar para você e para te fazer 3 perguntas. A primeira pergunta é essa: quando é que você deve parar? Deus não te quer parado. Quem quer te ver parado? A segunda pergunta: o primeiro interessado em te ver desistindo da fé é o diabo. Talvez a segunda classe de pessoas que querem te ver desistindo são os invejosos. A terceira classe de pessoas que querem te ver parando são os medíocres. Então não pare por nada.
E a terceira pergunta hoje que eu te faço é: de quem é que você está esperando a tua recompensa? Se for dos homens, você vai sair da igreja, vai abandonar a tua fé, vai abandonar teu Deus e você vai desistir de tudo. Mas se a tua esperança e se a tua recompensa você aguarda da mão daquele que é galardoador, daquele que nele espera, se prepare, o Senhor vai te responder, o Senhor vai te abençoar, o Senhor vai te trazer vida, o Senhor vai te trazer palavras de vitória. Eu não vejo outra coisa hoje em dia de pessoas querendo reconhecimento nas igrejas. Eu fiz esse trabalho, pastor, eu preciso ser reconhecido. Eu toquei o meu instrumento, Herbert, então eu tenho que ser reconhecido. Não! Quem me reconhece é o Senhor da minha vida. E se ninguém nessa terra fizer isso, eu sei que o meu nome está escrito no livro da vida. Borracha do diabo não apaga, Satanás não consegue tirar o meu nome de lá. O meu nome está escrito lá. E ele me fez uma promessa dizendo que eu não posso parar, porque ele é o alfa, o ômega, ele é o princípio, ele é o fim. Se você puder abraçar alguém na tua casa, abrace essa pessoa e diga para ela: querido, nós não podemos parar, porque a nossa recompensa está no céu. E esta hora eu termino a minha palavra dizendo a você que Deus quer levantar um povo imparável. Deus quer levantar um povo com coragem. Deus quer levantar um povo mesmo com problemas, tenham coragem de entrar em algumas cidades e dizer: nós vamos vencer. Eu quero que hoje você receba essa palavra. Eu quero que no mais tardar amanhã, pela manhã, você possa escrever, ou ainda hoje, para alguém: não desista, não pare, não retroceda. Você diz: eu tenho problema. Olhe para o espelho hoje e diga: eu tenho problemas, mas eu não posso parar. Diga para a pessoa que está na sua casa com você, diga para a pessoa que está no teu lar com você, diga para 2, 3 aí com você. Se você estiver sozinho, diga olhando para o espelho: eu não posso parar. E mesmo em meio às minhas lutas e às minhas guerras, eu preciso continuar, eu preciso permanecer. Quando o Senhor recolheu a minha pequena filhinha, por muitos pastores e amigos que eu tenho, que guardam meu coração e que me oram comigo, como essa igreja, que esteve comigo no meu momento difícil, que estiveram no velório comigo, que choraram comigo. Querido, quando a Lari foi recolhida de mim, muitos disseram para mim: pastor, Deus não vai ficar bravo se você quiser parar. Deus não vai se chatear com você se você simplesmente quiser tirar o seu tempo. Eu olhei para Deus e disse: Deus, agora eu tenho mais um motivo para subir. Agora eu tenho mais um motivo para permanecer crente, ser mais crente do que eu era. Porque agora, Senhor, está na hora de eu permanecer firmado ainda mais, muito mais do que todo o tempo da minha vida. Porque eu vou me encontrar com ela na glória e tomaremos a grande ceia. E vou continuar fazendo a tua obra, quer o homem, quer não. Eu vou continuar pregando a tua palavra. Eu vou continuar crendo no Deus dos milagres. E se o Senhor não fez na minha vida, o Senhor pode fazer na vida de outras pessoas, como esses dias. Ainda quando minha filha estava viva, eu estava sentado em um restaurante e chegou uma criança que eu orei por ela quando ela recém-nasceu no hospital em Guaíra. E eu orei por ela e ela ressuscitou no centro cirúrgico. O nome dela é Vitória. E nós comemos juntos e almoçamos juntos. Do lado de cada mesa estava eu e a minha filha enferma. E do lado de lá da mesa estava um pai feliz com a sua filha ressuscitada, que eu havia orado por ela. Eu tenho motivos para parar, mas Deus me convida hoje para ter fé, para superar as minhas dores, as minhas angústias, as minhas guerras, as minhas amarguras, as minhas mazelas, as minhas cóleras. Deus me desafia a permanecer de pé, porque não existe uma situação pessoal para resolver. Existe uma cidade dependendo de mim, dependendo de você. Onde você está hoje, eu entrego essa palavra te dizendo, querido, que não vai ser fácil. Não precisa ser fácil. Mas eu vim te falar que quando você olha para os teus problemas e tem todas as prerrogativas para ficar quietinho na sua,
Sempre alguém vai te chamar para entrar na guerra. Sempre alguém vai estar precisando da tua espada. Sempre alguém vai precisar da tua ajuda. Sempre alguém vai estar com o coração desejoso pelo teu ânimo, pela tua oração, pela tua palavra. Então eu libero esta palavra sobre você, sobre a tua casa e sobre a tua família. Eu desafio você a ficar de pé na sua casa. Eu desafio você a ficar de pé com a sua família. E nessa hora eu quero convidar você para orar comigo. E eu quero sim orar por aqueles que não vão parar. Nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas param por qualquer coisa, desistem por qualquer coisa, perdem a fé por qualquer coisa, negociam valores por qualquer prato de lentilha. Eu vim dizer esta noite que Davi tinha todos os direitos de dizer: vocês resolvam os seus problemas para lá e eu vou viver os meus problemas para cá. Mas ele diz: eu tenho problema, mas eu vou entrar com vocês nessa guerra também, porque eu sei que Deus vai dar vitória para nós. Essa hora é a hora que você ora comigo. Feche os teus olhos onde você está. Pai, eu oro no nome bendito de Jesus. E eu quero declarar, Senhor, que essa palavra tem um endereço no coração dessa irmã e desse irmão. Eu não aceito nada menos daquilo que o Senhor tem para nós nesse tempo. Ó Deus, esse é um tempo que eu amo estar vivendo. Porque, Pai amado, eu nunca pensei em pastorear, nunca pensei em pregar, Senhor, para pessoas que estão atravessando essa fase que nós estamos atravessando. Mas o Senhor nos deu esse privilégio. Obrigado por esta igreja. Obrigado, Senhor, por essa igreja que me ouve hoje. Obrigado, Senhor, por esses pastores. Obrigado, Senhor, por estas famílias. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de pregar a Tua palavra. E que no nome de Jesus, Pai, independente da guerra, independente da luta, independente das lágrimas, que nós não venhamos desistir. No nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe você. Deus abençoe sua casa. Deus abençoe pastor Marcelo, Deus abençoe pastor Douglas, Deus abençoe todos vocês. E que essa palavra possa ser um estímulo de fé, de coragem, de superação e, acima de tudo, de resiliência nesse tempo. Deus te abençoe no nome de Jesus. Amém.